Paz, igreja, bom dia. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra. Abra comigo o livro de Êxodo, capítulo 3. Glória a Deus. Está feliz? Que bom. Tivemos ontem um tempo tão gostoso de comunhão, né? Tem irmãos falando com sotaque até agora. Em vez de falar glória, vai falar bom. Em vez de falar uou, vai falar uai. Ah, como é bom ter o Senhor em nossas vidas. Você pode fechar seus olhos, ser grato, ao menos um minuto, agradecer ao Senhor pela vida, o dom da vida, da paz, da alegria, da misericórdia, da bondade, da graça salvadora de Jesus Cristo, o sacrifício da cruz do Calvário, a descida do Espírito Santo, que nos fez templo e morada. Aleluia, Pai, obrigado. Você pode estender suas mãos para cá, me abençoar, pedir para que o Senhor dê graça para a gente comunicar o Evangelho. Pai, obrigado, porque até aqui nós podemos te adorar, erguer a Ti um trono, um altar de louvor, de adoração, as nossas orações, intercessões. Obrigado, Jesus. Nessa hora nós clamamos a Ti graça, misericórdia, favor, unção, para comunicar o Teu Evangelho, tanto aquele que fala, aquele que ouve, Pai, mas que em nós haja dentro de nós um terreno fértil, Senhor, dentro de nós um lugar preparado, um lugar para Ti, onde a Tua semente pode cair, pode germinar em nós, pode criar raízes, pode dar fruto. Pai, obrigado, Jesus, por esse tempo. Fala conosco, responde com fogo os altares que foram preparados. Senhor, responde aqueles que precisam ter indagações, precisam de direções. Pai, em nome de Jesus, essa manhã é Tua, Pai, nós consagramos a Ti. Obrigado, Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, Êxodo, capítulo 3, verso 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então a Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo.
Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Até aqui. Vamos meditar nessa palavra. E que o Senhor dê graça para nós sairmos daqui alimentados, amém? Eu creio que o Senhor tem uma palavra para cada um de nós, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então vem comigo, não me deixa só aqui, você sabe, preciso de você. Vamos juntos ministrar ao Senhor, amém, igreja? Esse não é um momento de descanso seu, agora o culto é só do pastor, agora a gente para, fica sentado, não, nós ouvimos a palavra do Senhor ativamente, amém? Glória a Deus. Qual o contexto aqui? Recapitulando a passagem que nós lemos, Moisés está pastoreando ovelhas de seu sogro. Ele decide naquele dia ir para o outro lado do deserto. Ele decide naquele dia ir mais longe. Ele chega a Horebe, o monte de Deus. E lá no monte Horebe, a sarça ardia. Amém? Quando eu era muito pequeno, parênteses, havia um corinho que os antigos cantavam lá no Monte Horebe, essa sardinha. Lá no Monte Horebe, essa sardinha. Ficava cantando isso e eu era criança, Carol, eu não entendia. Por que eles iam no Monte Horebe assar sardinha? E eu não conseguia entender essa palavra. Mas eu cresci e aprendi que na verdade a sarça ardia. Havia uma sarça pegando fogo, chamando a atenção de Moisés, porque ela pegava fogo e não se consumia, não acabava. Ele se aproxima e do meio do fogo o Senhor vai falar com ele. Um pouco mais de contexto. Você deve saber a história do Êxodo, a história de Moisés, o grande libertador. Moisés foi pregado recentemente aqui. Moisés, aquela criança colocada no cesto por sua mãe, colocada no rio, nas águas, já que na época, nos dias, era para se matar as crianças, mas Moisés é preservado e é encontrado pela filha de Faraó, e aquela criança então recém-nascida, vai crescer dentro do império, dentro da casa de Faraó, e vai se tornar um príncipe do Egito, e vai se tornar alguém grande no Egito, e vai se tornar como os egípcios. Você sabe, nessa época o povo de Israel, os filhos, a casa de Jacó, desceu para o Egito. Os irmãos de José do Egito, lembra do José do Egito? Que teve um grande sonho, que se torna governador no Egito, e agora o Egito é que tem alimento e mantimento durante um tempo de seca, de fome, e por causa dessa fome, os irmãos de José vão descer ao Egito para comerem, encontram José, e eles ficam ali, eles vão morar ali, cerca de 70 pessoas, mais ou menos 2 ônibus cheios, foram para o Egito. Mas passado 400 anos, passado muito tempo, esse povo, esse clã, essa família se multiplicou muito, e eram milhões agora. E diz a história que até que chega um dia que um dos faraós, e vai passando de geração em geração, até que chega um faraó que já não lembrava, não sabia mais quem foi José do Egito. Porque até então José continua sendo alguém honrado dentro do Egito, mesmo depois de sua morte, e por causa disso os seus descendentes. Mas chega um dia na história que um faraó já não se lembra mais quem foi esse José, caiu no esquecimento, já não lembra mais quem é esse povo hebreu.
vamos escravizá-los. O povo começa a ser escravizado. Diga comigo com voz de profeta: até aí, tudo bem. Obrigado. Você sabe que ser escravizado não era o grande problema, né? Você sabe que trabalhar e pagar parte do seu salário para o faraó, para o Egito, não era o problema, né? Você sabe. A gente já estudou isso aqui recentemente, inclusive. Quando o povo vem, não tem lá terra, lugar para plantar e colher. Mas eles vêm para o Egito. E o combinado é: fiquem aqui. Vocês são estrangeiros, fiquem aqui. Vocês podem ficar aqui. Aqui vocês têm uma terra, aqui vocês têm um lugar. Mas tudo que vocês plantarem e do que vocês colherem, vocês me pagam 20%. Até aí, tudo bem. Tem gente que acha até bom um certo nível de escravidão, um certo nível de dependência. E até aí está tudo bem. Até aí está tudo bem. É assim mesmo, a vida é dura, né? A gente é brasileiro é isso aí mesmo, né? Eu não tive uma família abastada, é isso mesmo, a vida tem que ralar mesmo. Até aí está tudo bem. Como bom brasileiro, nos levantamos e vamos à luta. Amém, igreja? Amém, brasileiros? Até aí está tudo bem. Mas o problema que diz a história, que chega um período que além da escravidão e além do pagamento, começa uma grande opressão. E quando o povo começa a ser oprimido, eles começam a clamar. E a clamar. Bom, Moisés ele vai descobrir que ele é um desse povo. Você conhece a história? No mínimo o desenho da Disney você assistiu. Ele vai ver um soldado judiando de um dos seus compatriotas, e ele entra na cena, ele toma a cena, ele vai defender, ele acaba matando aquele egípcio. E por causa desse assassinato, e por causa de toda essa confusão, ele vai embora. Ele sai da sua casa, ele sai do palácio de Faraó, e ele vai embora. E diz a história que ele já tinha 40 anos, e ele vai passar mais 40 anos agora no deserto, e no deserto ele vai casar, ele vai ter um sogro. Mas perceba como a história detalhista ela vai se encaixando, porque esse sogro não é qualquer sogro. Esse sogro é um sacerdote de Midian. Ali na casa talvez desse sogro, eu me permito conjecturar que ele vai discernindo e aprendendo. Espera um pouquinho dessa história, a história da linhagem dele. 40 anos pastoreando ovelhas que não são suas. Tudo bem, você conhece a história. Até que um dia ele resolve levar as ovelhas para o outro lado do deserto, e chegamos aonde chegamos. O capítulo 3 é o chamado de Moisés. É onde Deus se apresenta para Moisés e o chama para ser um libertador. Moisés, você vai e você fala: Deus, eu sou um homem pesado, minha língua é pesada, eu não consigo falar, não tem problema, a gente chama Arão, ele vai de intérprete para você, você faz sinal ali e ele fala, a gente dá um jeito. Mas Deus, eu sou um cara muito fraco. Não, pega a sua vara, joga no chão, olha essa serpente, não, pega de volta. Fica tranquilo, Moisés, fica em paz, só vai. E aí você sabe a história, né? Uma grande libertação vem pela frente. Quem era Moisés? Na cena de capítulo 3 do livro de Êxodo. Quem era Moisés? Um perdido, um assassino, um pecador, alguém sem identidade, não sabia quem ele era. Quem sou eu?
Eu não sei mais se sou egípcio, eu não sei se sou hebreu. Eu não sei se eu fui chamado para ser um príncipe, ou se eu fui chamado para pastorear ovelha, eu não sei. Um homem em crise de identidade, um homem de crise de destino, um homem sem voz, eu não consigo falar. Esse era Moisés. E ele vai chegar num cenário onde uma sarça está pegando fogo, e do meio do fogo, uma voz fala com ele. Eu não sei se você sabe o que é uma sarça. Uma sarça é um arbusto que tem no deserto, muito característico do deserto. Uma arvrinha. Na verdade, essa arvrinha costuma chegar até os seus 2 metros ali, os seus galhos, suas folhas. Você sabe, né? Deserto não tem assim grandes paisagens, coisas bonitas para se ver, flores, né? O deserto todo coberto, o chão da areia do deserto de pétalas de flores no outono. Não tem isso. Você sabe que essa arvrinha não era das mais lindas e mais bonitas, nem chega perto daquelas cerejeiras que tem no Japão, sabe? Aquela coisa bonita, nada a ver. Era uma arvrinha feia. O que é a sarça? A sarça é essa planta, esqueci o nome da família dos arbustos agora, o nome técnico e científico. Mas eu tenho algumas coisas, eu sei algumas coisas, eu lembro. Eu anotei aqui no caderninho. Que a sarça era feita de acácia. A madeira da sarça é a acácia. Uau, pastor! Por que essa informação é importante? É importante para você entender o que significa a sarça na passagem. A madeira fala de obras da carne. A madeira fala da natureza humana. Lá na frente nos evangelhos, vai dizer que um dia, todas as nossas obras serão provadas pelo fogo. Qual seja elas, ouro, prata ou pedras preciosas, ou madeira, palha e feno. E o fogo há de provar todas as obras. E aquilo que é madeira, palha e feno vai desaparecer. Mas aquilo que é ouro, prata e pedras preciosas aponta para a eternidade, para a divindade. É aquilo que vai ficar para o resto de toda a eternidade. A madeira, a acácia, não sei se você sabe, mas a arca de Noé estava lá, a acácia também. Eu não sei se você sabe, mas a arca de Noé aponta para essa estrutura aonde Deus habita. Eu não sei se você sabe, mas lá na frente, quando eles vão então para o deserto, já venceram o mar vermelho, o faraó, os carros e os cavaleiros ficaram no mar, eles entram para dentro do deserto, começa uma peregrinação, as tábuas dos mandamentos, as leis, o tabernáculo, e de repente um jovem, um chamado Bezalel, Deus chama ele para ser um primeiro artista, que a história vai dizer, o primeiro adorador, que a história da Bíblia vai dar nome. Esse Bezalel que nunca tinha feito um quadrinho lá no Viva Kids, agora é esse homem que vai receber de Deus como forjar o ouro e preparar os utensílios do tabernáculo de forma artística. Você já viu a Arca da Aliança? Eu não sei se você sabe, mas nós cantamos aqui, quando nós entrávamos no tabernáculo, o átrio, o pátio, o lugar do sacrifício, a pia do lavatório, mas lá dentro daquele espaço havia uma tenda, e a tenda, o primeiro lugar era como é que chamava o primeiro lugar da tenda? Santo lugar, isso mesmo, santo lugar. E no santo lugar, o que tinha no santo lugar onde o sacerdote entrava? Você sabe, tinha a mesa dos pães, a menorá, você sabe, aquele candelabro ali, 7 chamas, tinha um incensário, e diz a história que no santo lugar, esse lugar que aponta para nós espiritualmente, um lugar onde a palavra está nos moldando, um lugar onde a oração está nos moldando, um lugar onde a luz do Espírito Santo está nos moldando, é o santo lugar.
Por isso, não pare no altar do sacrifício, do átrio, não pare na pia do lavatório, glória a Deus, Jesus já morreu na cruz do Calvário, o sangue expiou o nosso pecado, fomos lavados e limpos pela água da palavra do Espírito Santo, aleluia. Quem pode testemunhar isso essa manhã aqui? Amém? Glória, não pare, entre no santo lugar, aonde a palavra agora vai te forjar. Muitos param na salvação, no encontro com Deus, param no vir para a igreja. Não pare, vá além, vai para o PG, o culto domingo é uma maravilha, mas vai para o PG, vai para a escola Spark, segundo semestre, vai aprender da palavra. É a palavra, esse santo lugar é uma fase do crente, onde a palavra está moldando. Nós estamos aprendendo a orar, a oração está nos moldando, nós estamos sendo iluminados pelo Espírito Santo, e agora corrigindo falhas, pontos escuros da nossa vida. Quem está comigo, amém? No santo lugar, todos os utensílios eram de madeira, com entalhes de ouro. No santo lugar, fala da fase do crente, onde a sua humanidade ainda é muito vista, e onde lampejos de Deus estão aparecendo. Mas, você sabe que nessa tenda, que era dividida em dois, havia um véu, uma cortina, que separava o santo lugar do santo dos santos. E lá dentro, a arca da aliança. E lá dentro da arca, lá no santo lugar, onde a glória de Deus está, onde a glória de Deus se manifesta, a arca da aliança era feita de acácia, mas toda revestida de ouro. Toda revestida de ouro. O santo dos santos, o santíssimo lugar, o lugar onde a glória de Deus se manifesta, é uma fase do crente, onde só o Senhor aparece. Qual que é o perigo? Há uma falsa pregação te convidando a permanecer no átrio. Fica aqui no átrio, porque aqui no átrio qualquer um pode entrar. Aqui no átrio é uma bênção. Sabe por quê? Porque é muito conveniente esse lugar do átrio. É uma falsa mensagem que te dá uma falsa segurança, dizendo, pode continuar pecando, porque todo dia a gente vai sacrificar Jesus de novo, e todo dia Jesus vai te perdoar de novo. Pode continuar sendo quem você quer ser, porque todo dia a pia do lavatório vai estar aqui, a igreja vai estar aberta, e o pastor vai estar com um baldinho aqui para borrifar você, e afagar o teu desespero, dizendo, calma, você é pecador mesmo, é Jesus que é bom, você é terrível, está tudo bem, está tudo certo. Acontece que o perigo é a falsa pregação que vai dizer, esse é o melhor lugar que você pode encontrar, o santo lugar. A falsa segurança de que o conhecimento bíblico vai resolver as coisas, de que o misticismo e as orações é que vão resolver a coisa. Esse é o ápice da vida cristã. Já sei a palavra, já conheci tudo dessa Bíblia, agora eu sei falar com gente, eu sei explicar, eu sei dizer, agora eu sei orar fervorosamente, eu tenho dons, o Espírito Santo se move em mim, e eu danço como o rei Davi. É isso. Isso é uma falsa segurança e uma falsa esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. A palavra vai dizer que um dia, o que é corruptível vai se vestir do que é incorruptível. Enquanto estamos aqui, o nosso corpo ainda corruptível, se corrompe. Corrupção ainda habita em nós. Já existe a divindade de Deus em nós. O Espírito Santo já habita em nós, já fala, já se manifesta. Nós estamos em oração, nós estamos clamando, estamos olhando para a palavra de Deus, mas ainda há corrupção de nós. Nós saímos porta afora e de repente não aconteceu o que queríamos que acontecesse, e a murmuração já vem pronta na nossa língua.
Você tem que matar a língua, tem que engolir, encher a boca de água. Aí o trânsito, o dinheiro, ainda há corrupção em nós, ainda há madeira e ainda há ouro, mas esse não é o ápice da vida cristã. Existem convites hoje para um vislumbre da glória, para um vislumbre do que há dentro do Santíssimo Lugar. E quem já pisou nesse lugar não se contenta mais com a corrupção dessa vida, dessa carne. Quer todo dia e quer toda hora estar nesse lugar, mas ainda não é pleno. Mas chegará um dia em que toda a carne será desfeita, em que todo pecado será vencido, e a morte subjugada de uma vez por todas, e o que é eterno, e o que é real, e o que é vida de verdade, vai nos revestir. Fechando parênteses, mas concluindo esse parênteses, a vida cristã é um convite a continuar. A acácia é essa árvorezinha, a sarça, né? Essa árvorezinha que também tinha espinhos. Espinhos, biblicamente, fala das consequências do pecado. Gênesis vai explicar isso para a gente. Ou seja, a sarça fala do perdido, do pecador. A sarça fala de mim e de você. Quem era Moisés? Um perdido, um pecador, um sem destino. Quem era a sarça? Um perdido, um pecador, um sem destino. Qual a diferença dos dois? É que um deles está queimando. Só isso. Se você não está queimando, não há diferença nenhuma entre você e a pessoa que está no bar agora. Não há diferença nenhuma entre você e a pessoa que está na pornografia agora. Se você não está queimando, não há diferença nenhuma entre você que está assistindo a live pela internet e aquele que está assistindo um filme pornô pela internet. A diferença dos dois é que um deles estava queimando. E qual que era a diferença daquela sarça para todas as outras sarças que tinham no deserto? Porque tinham tantas sarças no deserto, por que aquela estava queimando? Porque aquela estava no Monte Horebe, porque aquela estava no local certo, no local santo. Ela estava numa posição, diga comigo com voz de profeta, posição. Eu quero abrir outro parênteses para você. Toda a tua herança, guarda isso, escreve isso no teu caderno. Toda a tua herança está numa posição e não numa experiência, amém, igreja? Toda a tua herança está num lugar. Não se apegue às experiências, se apegue à posição que você está. Isso fala de pessoas prontas para deixar o Senhor Jesus, de fato, ser o Senhor da sua vida. Pessoas ainda hoje se apegam aos seus ídolos, e ídolos fala daquele lugar que te dá prazer, gratificação pessoal. Pessoas ainda não estão prontas para deixar o Senhor Jesus ser o seu Senhor, mas muitas já estão. Se a sarça somos nós, quem é o fogo? O fogo que ardia na sarça, então, era a presença divina. O fogo na Bíblia, na palavra de Deus, vai apontar para a presença divina. Moisés vai se aproximando e aquela voz vai dizer, a voz do Senhor vai dizer, tira a sandália dos seus pés, você está no lugar santo. Deus estava se apresentando entenda o cenário, Deus está se apresentando para um homem que nunca o conheceu. E uma
das primeiras coisas que Moisés vai aprender é que Deus é santo. Queridos, ele estava no meio de um cenário desértico, não tinha beleza, não tinha nada, não tinha formosura, não tinha nada atrativo naquele cenário. Mas era o fogo, a presença de Deus que tornava aquilo santo. O que é que Deus está ensinando para Moisés? Moisés, você vem de um grande panteão de deuses. Moisés, você está vindo de um lugar, de uma escola que tem muitos deuses, mas deixa eu te falar quem eu sou. Está vendo aqui em volta, não tem nada que santifique esse lugar, apenas eu, Moisés. Você não é santo, eu sou santo, Moisés. Essa sarça não é santa, eu sou santo, Moisés, porque ela queima, é que santifica o lugar. O fogo fala disso, é o batismo de Jesus. Olha, virá alguém após mim que vai batizar vocês com fogo e com o Espírito. O fogo fala da presença de Deus. Nós somos batizados com a presença de Deus. E a presença de Deus, como nós aprendemos em Êxodo capítulo 3, tem essa característica de santificar. O fogo do Espírito vem queimar a nossa palha, vem queimar o nosso pecado, tirar as nossas coisas. Esse é o batismo de Jesus, como foi ministrado na primeira ministração da manhã. Essa é a diferença daquele que foi batizado e marcado por Jesus, porque algumas coisas são removidas da nossa vida, alguns hábitos são removidos, são queimados da nossa vida, algumas frases, alguns sentimentos são tirados e arrancados de nós, porque a presença de Deus faz isso. A palavra de Deus no capítulo 3 vai falar que o anjo do Senhor, mas esse anjo do Senhor é o próprio Deus, nessa passagem falando com Moisés. As sandálias fala da poeira, né? Do pó da terra. Pó da terra em Gênesis vai explicar, são obras da carne. Tira isso, porque na minha presença tem santidade. Queridos, como a palavra é fantástica, como a palavra é fascinante. Perceba, no Antigo Testamento tira a sandália, no Novo Testamento põe o calçado do Evangelho. Tira casaco, põe casaco, tira a sandália, vai para ficar descalço, é para pôr. Entenda que primeiro nós somos chamados para Ele, para receber dEle, depois o envio. O calçado do Evangelho é para quem está indo, mas para quem está vindo ainda, tira, se desnuda. Para quem vai se apresentando ao Senhor e na sua presença, vai se desnudando. Quanto mais a gente vai chegando perto do Senhor, mais vai ficando para trás o que nós somos. Mas à medida que Ele vai nos enviando e vai nos levando para mais longe, em direção ao perdido, mais Ele vai nos equipando. Quem está comigo consegue entender isso? Amém? Glória. Estão aí? Amém? Se o Espírito Santo permitir, a gente termina cedo hoje, hein? Vai dar tempo de você comprar aquele frango assado com batata e farofa. Estou só enrolando, ganhando tempo para o pastor Resto começar, tá? Fica tranquilo. Não sou doido. Aleluia. Chamado Ouija. Vocês não conhecem? Alguém conhece? Levanta a mão, eu preciso saber. Poucas pessoas conhecem? Meu Deus, eu tenho um vídeo muito interessante
Que esses dias o YouTube lá, sabe, ele sugere para você aleatoriamente coisas, né? Todo dia, né? E aí vai ser um canal, eles devem produzir conteúdo sobre terror, coisas horripilantes. Enfim, hoje em dia tem bastante desse conteúdo, né? E eles então pegaram um dia para jogar esse jogo. E eu sou um aficionado, um apaixonado pelo sobrenatural. É óbvio que eu cliquei para entrar, para ver o vídeo. É um jogo, para quem não sabe, é um jogo de tabuleiro. É um tabuleiro. E nesse tabuleiro tem letras e números. E para jogar esse jogo há um ritual a ser feito. As luzes devem ser apagadas, o ambiente escuro, a luz de velas devem ser acesas. Não é qualquer vela, é a vela especial, uma vela certa. Não é qualquer chama, não é um isqueiro, não é um fósforo, não é um lampião, é a vela certa. Uma invocação de um certo espírito deve ser feita nesse ritual. E diz a lenda que há uma peça que o espírito vai movimentar essa peça, respondendo perguntas daqueles que estão jogando o jogo. Se move escrevendo e respondendo. Eu achei fascinante esse filme, esse vídeo. Inclusive me lembra aqui de mandar no grupo da igreja, para que todos assistam. Eu achei fantástico, porque assistindo aquele vídeo, e você vê que os jovens ali vão sendo tomados de um certo temor e de um certo medo, porque coisas sobrenaturais começam a acontecer, eles começam a se sentir mal, começam o intestino começa a funcionar de uma outra maneira. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer, né? De medo, né? E eu, assistindo esse vídeo, comecei a chorar. Comecei a chorar. E comecei a prantear o Senhor. Dei pausa. E comecei a me arrepender diante do Senhor. Pedindo perdão ao Senhor por quantas vezes nós temos uma fé menor do que aqueles rapazes. Vamos fazer a liturgia, vamos fazer o ritual, porque o Espírito vai se manifestar. Respostas vão acontecer e o sobrenatural vai se mexer nessa sala. Eu digo, Deus, a tua igreja não pode ter uma fé menor do que essa. Onde nós entramos num ambiente e a luz certa não é acesa, onde nós não temos expectativa de que o Espírito vai se manifestar e Ele vai se mover entre nós. Respostas vão acontecer, o sobrenatural vai se mexer, pessoas vão começar a ser tocadas, mexidas por esse Espírito. Tua igreja não pode ter uma fé menor que essa. Sabe qual a diferença entre Moisés e a sarça? A diferença é que um deles está queimando. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que veio na vida a passeio, mas tem gente que veio na vida para mudar o mundo. Quem você quer ser? Quem você quer ser? Sabe qual é a resposta do diabo para essa pergunta, de frente com essa passagem? Seja Moisés. Moisés, você tem que ser Moisés, você tem que ser grande, você tem que ser enorme, você tem que ser um libertador, você tem que ser o cara. É isso. Deus vai te fazer enorme, Deus vai te fazer grande, Deus vai fazer a sua história enorme, Deus vai fazer a sua história muito grande. É isso, é isso.
É isso que o diabo vai dizer para nós. Queira ser Moisés, é esse Moisés, mas nós já temos o Moisés. Moisés tipifica Jesus Cristo no Antigo Testamento. Nós já temos um libertador. Sabe o que é que o Espírito Santo vai dizer para nós ao responder essa passagem, ao responder essa pergunta? Seja a sarça, queime tudo, queime tudo, queime tudo, porque a grandeza é de Deus. Queira ser a sarça, queimando, queimando continuamente, queimando, sendo consumido continuamente. Deixa eu te falar, por que eu peço para o pastor Registon vir aqui tocar? Por que eu peço para ele fazer isso? Não sei se você reparou, quando ele prega, sou eu que toco. Deixa eu te falar, sabe, outro dia ele estava pregando e eu estava tocando aqui, e comecei a lembrar da nossa juventude. Sabe, a minha memória voltou lá atrás, quando eu era adolescente, aprendendo os primeiros acordes do violão. Ele já tocava, ele tentava me ensinar, adaptar uma coisa do piano, para me ensinar alguma coisa de música. E a gente começava a sonhar e dizer: a gente vai para o acampamento, lá no acampamento você vai tocar essa música no violão. Deixa eu te falar, o tempo passou muito tempo, e nós estamos fazendo a obra de Deus, lado a lado, ombro a ombro, ministrando e ministrando e ministrando. Quando eu olho essa passagem da sarça, eu digo: eu quero continuar sendo a sarça, só quero continuar queimando, eu só quero continuar queimando, desaparecendo, renunciando. Nessa história, em todos esses anos, eu vi ele fazendo muitas renúncias, e ele pôde me ajudar também a fazer muitas renúncias, assim como você também, para chegar até aqui hoje. Quantas renúncias, quanta madeira já foi queimada, quanta coisa de você já foi queimado, quanta coisa de você já desapareceu, e você continua queimando. Já virou a estação, já virou noite, já virou dia, e a sarça continuou queimando. Moisés já esteve longe, Moisés já esteve perto, e você continuou queimando. Moisés foi embora, foi para o Egito, continuar fazendo a sua obra, e você continuou queimando na presença de Deus. Então, em nome de Jesus, quem você quer ser? E o convite hoje é: continue queimando, continue queimando, continue queimando. Deixa eu te falar, em Jeremias capítulo 20, o profeta Jeremias recebe uma mensagem, uma palavra para dizer para aquele povo, mas ele não quer fazer isso. Mas em capítulo 20, ele tem uma declaração que ele vai dizer: a mensagem do Senhor me incomoda, a mensagem do Senhor não me dá descanso, é como um fogo queimando no meu coração, é como um fogo queimando nos meus ossos, eu não consigo parar. Sabe qual a diferença entre nós aqui dentro e as pessoas que estão lá fora? Só há uma diferença: se nós estivermos queimando, queimando, queimando na presença de Deus, queimando pela paixão do Senhor, queimando, queimando. Muitas pessoas estão iludidas, estão atraídas pelos dons, pelas habilidades. Deixa eu te falar, dom, habilidade, você vai conseguir sustentar sua família, você vai pagar seus boletos, você vai colocar comida na mesa. Deixa eu te falar, dom, habilidade ministerial, você vai conseguir impactar talvez a emoção das pessoas. Mas deixa eu te falar, a igreja de Jesus, ela precisa de unção, porque a palavra vai dizer lá em Isaías que é a unção que quebra o jugo e as cadeias. Nós vamos dizer para o mundo, o Thiago vai fazer uma campanha na internet, ele vai impulsionar todos os posts, nós vamos fazer evangelismo nas praças, e vamos dizer para a cidade: olha, venham para a nossa igreja, venham para o nosso culto. Vocês têm problema de casamento, vocês têm problema de pornografia, vocês têm problema de pedofilia, vocês têm problema de crimes, vocês têm problemas emocionais, venham para a nossa igreja. Vocês malucos, doentes, vocês ansiosos, vocês depressivos, suicidas, venham todos para a nossa igreja. Se não tivermos unção, as cadeias continuam firmes e fortes. Mas se houver unção em um crente, cadeias vão sendo quebradas. Cadeias vão sendo quebradas, queridos. Numa geração de exposição, numa geração onde os homens querem ser grandes, poucos querem ser esmagados. Para fazer um vinho novo, a uva precisa ser esmagada. Para sair óleo de unção, a azeitona precisa ser esmagada. É por isso que Jesus estava ali no lugar das azeitonas, para ser esmagado, até dele sair sangue, até dele vazar alguma coisa para a humanidade. Vamos lá, alguém? Tem alguém queimando aqui essa manhã?
Quando há isso, tem voz do Senhor. Homens incendiados, atraindo os perdidos, para a voz de Deus ser ouvida. Dizer ao perdido: vem aqui, para ver como a gente canta bem, como a gente decora bem, como a gente ilumina bem, como a gente fala, como a gente é moralmente correto. Não muda o mundo. Homens incendiados, vão permitir que a unção escorra e a voz do Senhor alcance, fale. Sabe quando a voz fala com Moisés? É nessa fala que Deus vai se revelar para Moisés. Ok, eu vou lá, mas eles vão perguntar: quem é esse Deus? Deus se apresenta para Moisés e diz: eu sou o mesmo dos seus antepassados. Deus começa a fazer um link, uma conexão com a história de Moisés, dizendo começa a se apresentar quem ele é. Mas como é que eu vou dizer esse eu sou? É da onde vem esse tetragrama Yahvé? É Deus se revelando aos homens. Quando há sarças queimando e a voz de Deus fluindo pela igreja, mais pessoas estão conhecendo quem o Senhor é. Quando a voz de Deus ecoa, fala, homens vão descobrindo a sua verdadeira identidade, quem de fato eles são. E quando a voz do Senhor fala, ecoa, destinos, propósitos vão sendo firmados, sedimentados, estabelecidos no meio dos homens. Pessoas entrando desesperadamente, dizendo: quem sou eu? O que eu preciso fazer? Qual que é o próximo passo? Mas alguém precisa dizer: eis-me aqui. Alguém precisa dizer: conta comigo, Senhor, me inclua na sua história. Senhor, não me deixe de fora da sua história. Senhor, eu quero queimar. Senhor, eu quero queimar. Quando os nossos corações vão parando de queimar pelas agruras da vida, pelas desilusões da vida, pelas tristezas, pelas batalhas, por tanta coisa que vai acontecendo, essa manhã há uma boa notícia, há uma boa esperança. A palavra vai dizer que aquele pavio que fumega não vai se apagar. Se você chegou aqui essa manhã com um paviozinho esfumaçando, em nome de Jesus, que o sopro do Espírito possa soprar nessa brasa. O pastor Júnior não é o libertador, o pastor Registon não é o salvador, a unção não escorre exatamente da Júlia. Nós já temos um libertador. O pastor Júnior pode te faltar, o pastor Registon pode falhar, a Júlia pode cansar, mas aquele que te guarda, ó Israel, não dorme, não descansa, não para. E é dele que vem, não é do cenário do deserto, é só dele. Moisés, eu sou, e dele não falta, dele não acaba. Então a boa notícia é: por mais que você chegou cansado, sobrecarregado, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, nada
pode nos impedir de continuar queimando? Romanos capítulo 8, o que é que vai te impedir de continuar queimando? Ó, a sarça de Israel. Serão os demônios? Serão as lutas, a morte, a vida, a espada, roupa, comida, boleto? O que é que vai te impedir? O que é que vai te separar disso? Mesmo Romanos capítulo 12 vai dizer que existe um altar que deve queimar continuamente, e que em cima desse altar todo dia tem um sacrifício, que sou eu, que é você, todo dia queimando, todo dia queimando, todo dia queimando, todo dia queimando, todo dia queimando. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar em sua presença todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida. Ah, querido, não importa onde, não importa o lugar aonde o Senhor nos envie, vai queimando, pelo amor de Deus, não pare de queimar. Eu não sei se você tem que passar pelo vale, se você tem que passar pela montanha, se você tem que passar por dentro do rio, se você tem que passar por dentro do fogo, não pare de queimar. A mensagem de hoje para essa manhã é: não pare de queimar. Senhor, eu sou pecador, tem espinhos na minha vida, a sarça é áspera, esses somos nós, essa é a nossa natureza humana. Mas Senhor, vem queimar em mim, vem me consumir até os últimos dias da minha vida, de geração em geração. Essa vida é uma corrida de bastão, essa vida é uma corrida de bastão. Meu bisavô passou para o meu avô, que passou para o meu pai, que passou para mim, e eu vou passar para o meu filho, eu vou passar para mais alguém esse bastão, eu vou passar para mais alguém esse fogo. Tem alguém comigo aqui? Se você entendeu essa mensagem, se você é essa pessoa que diz: Senhor, queima em mim, fica de pé no seu lugar. Feche seus olhos e comece a falar com o Senhor. Sabe por que aconteceu essa cena? Porque o clamor de gente oprimida chegou até os ouvidos de Deus. As pedras estão clamando, o mundo está clamando por socorro, o mundo está clamando de dores. Vamos lá, a voz do Senhor tem falado nos nossos corações. E quem será? Isaías: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem nós queremos ser? Uma igreja que veio a passeio na terra, nesse bairro, nessa rua. Ah, não, vamos lá, a história dos avivamentos passados conta que em BH, nos anos 80 e 90, havia um grande avivamento no bairro de Lagoinha, onde fumaça saía pelo teto, ao ponto de bombeiros serem chamados pelos vizinhos, confundindo que se houvesse um incêndio, mas não, era a presença, era a teofania, era a presença de Deus real se manifestando. Vamos lá, igreja, o Senhor tem feito algo conosco, nos ensinando a adorar, não com instrumentos, mas com os corações. Vamos lá, igreja viva, perceba o que Deus está fazendo. Vamos lá, onde nós queremos depositar a nossa vida, quem nós queremos ser. Comece a responder ao Senhor, sabe, não deixe de apagar a chama que é em ti, ó Timóteo. Aquilo que você recebeu por palavras proféticas, com imposição de mãos. Continue falando com o Senhor. Continue falando com o Senhor. Vamos. Talvez hoje, essa manhã, você está como Jeremias, cansado, dizendo: Deus, eu não quero mais, eu não consigo mais anunciar essa mensagem.
Mas deixa eu te falar, esse Espírito Santo que um dia te batizou com fogo, não vai cessar, não vai calar. Vamos.